Continuando o estudo de Daniel, nós chegamos à segunda parte do capítulo 11. No estudo geral de Daniel, esse é o de número 10. O capítulo estudado é Daniel 11. E a segunda parte, Daniel 11, nós vamos ver hoje a partir do versículo 21. Então, Daniel 11 trata da história do povo de Deus envolvido entre o rei do norte e o rei do sul, começando no aspecto físico, geográfico, político, social, mas culminando no aspecto religioso, envolvendo aí o grande conflito entre o bem e o mal, entre a adoração a Deus ou a adoração a Satanás através dos reinos que governam o mundo. Então o versículo 21 começa dizendo o seguinte: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a majestade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Sabemos então que Antíoco Epifânio não era um legítimo herdeiro do trono, mas com a morte de seu irmão Seleuco IV. O herdeiro legítimo era Demétrio I Soter, o filho de Seleuco IV, que estava sendo mantido como refém em Roma. Isso porque, após a derrota de Antíoco III Magno na Batalha de Magnésia pela República Romana em 190, Antíoco Epifânio serviu como refém de seu pai em Roma no período de 189 a 175 a.C., onde aprendeu a admirar as instituições e políticas romanas. O seu irmão Seleuco IV enviou seu filho Demétrio I Soter como refém a Roma, no lugar de Antíoco IV Epifânio, o qual voltou de lá. Depois disso, Antíoco Epifânio viveu em Atenas e estava lá quando seu irmão Seleuco IV foi assassinado em 175 pelo usurpador Heliodoro em setembro desse ano. Mas logo quando Antíoco Epifânio, com a ajuda de Eumenes II de Pérgamo, saiu de Atenas, ele viajou através da Ásia Menor e chegou à Síria e destituiu então Heliodoro. O herdeiro legítimo de Seleuco IV, era Demétrio Soter, era ainda um refém em Roma, o que deu ainda mais vantagem a Antíoco para tomar o trono. E Antíoco então se aproveitou do fato de que Demétrio estava longe de Roma e que o outro filho de Seleuco IV, Antíoco, era uma criança, então era sobrinho de Antíoco Epifânio. Ele se proclamou rei com apoio do exército e do povo e mandou matar Antíoco, seu sobrinho, que já era estava na linhagem de herdeiro, ou era o herdeiro também legítimo na falta do filho deste, Então Antíoco IV de qualquer forma usurpou o trono. Ele também adotou o título de Epifânio, que significa Deus manifesto, para afirmar sua legítima divindade. Antíoco Epifânio foi um rei perverso e bestial. Ele chegou ao poder em 175 e tinha apenas 40 anos de idade. O vocábulo antigo significa adversário, inimigo, o mesmo nome que é Satanás, inimigo, adversário. E Epifânio significa um Deus manifesto, no sentido de ser um ilustre, mas no sentido de divino. E segundo a história, ele reinou apenas 11 anos e morreu no ano 164 a.C. Porém, em seus poucos anos de reinado, usou artifícios mentirosos, enganosos e cruéis como ninguém. Antíoco Epifânio não tinha escrúpulos. Sua ascensão ao trono da Síria foi através de intrigas e enganos, como diz o versículo 22. Mas nos diz ainda: ele derramou muito sangue em guerras, enriqueceu com os despojos quando lutou contra o Egito. O versículo 21 o chama de homem vil, porque fingindo amizade e aliança, entrou no Egito e se apoderou do reino de Ptolomeu Filopator. Nós vamos ainda esclarecer melhor mais adiante. Mas, continuando o texto, versículo 22, diz o seguinte: as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Então esse homem vil, que foi Antíoco Epifânio, foi o mais poderoso e temido dos Seleucidas. Cometeu mais atrocidade que todos seus antecessores combinados. Essa longa sessão foi dedicada a ele por causa do seu relacionamento com Israel. Ele infligiu contra os judeus um prolongado período de sofrimentos e tornou-se assim um tipo de anticristo. O versículo 21 diz lá claramente, depois se levantará em seu lugar o homem vil. Então, essa é a última vez
que aparece aqui esse termo levantará, porque esse levantará é justamente quando sempre que surge um novo rei. E nós não vamos encontrar que se levantou outro rei depois de Antíoco, porque Antíoco ele vai dar continuidade a os reis que vão continuar como o papado, né? Os reis blasfemos. Ele é uma figura do anticristo. Então depois dele não tem outra expressão, se levantará outro rei. Então voltando para o versículo 22, nós podemos ver que aí fala das forças inundantes e também sobre o príncipe da aliança. Existem outras interpretações que colocam esse texto de Daniel envolvendo Roma, Júlio César, Tibério, envolvendo alguns imperadores, entrando na Constantino, Papa. Alguns interpretam como também que se refere até mesmo às cruzadas, mas eu estou sempre aqui colocando numa outra interpretação, modo de interpretar, e que também tenha uma aplicação muito adequada para o texto, né? E vamos continuar. Então, pelo texto bíblico, ao ligar o príncipe da aliança com as forças inundantes, que podem ter o mesmo sentido de exércitos inimigos ou forças opositoras, o contexto pode estar agora mudando de uma guerra clássica para uma guerra religiosa, onde essas forças opositoras podem se referir ao povo judeu contrário ao helenismo. Nesse início de governo de Antíoco IV Epifânio, Onias III era o sumo sacerdote legítimo, filho de Simão II, e um homem piedoso que se opôs à helenização da Judéia. Ele foi deposto por seu irmão Jasão, que era um helenizador e que subornou Antíoco IV para obter o sumo sacerdote em 175. Jasão introduziu costumes gregos em Jerusalém, como a construção de um ginásio e a participação nos Jogos Olímpicos que eram feitos em homenagem aos deuses gregos. E esse ginásio, um ginásio grego, não era uma mera praça de esportes, era uma instituição cultural das mais importantes usadas no processo de helenização de várias cidades orientais. Além dos esportes gregos praticados nus, o que causa embaraço aos judeus, causava embaraço aos judeus, o ginásio implica a presença de divindades protetoras, como Hércules, Hermes, e ensina a maneira grega de se viver e de se ver o mundo. Falar o grego corretamente, vestir-se à moda grega, conhecer e discutir a cultura grega, são algumas das atividades praticadas no ginásio. Jasão foi substituído por Menelau, que era ainda mais helenizador, e que também subornou Antíoco IV para obter o sumo sacerdócio em 172. Primeiro foi Jasão, o nome dele é o nome que ele adotou, o nome grego. E ele então ofereceu uma grande quantia a Antíoco para ser sumo sacerdote, e Antíoco aceitou. E quem ia levar o dinheiro para Antíoco era Menelau. E numa determinada vez, Menelau aproveitou a quantia que ele tinha, dobrou o valor, uma quantia maior em cima, e comprou o sacerdócio, subornando então Antíoco para obter o sacerdócio. Só que Menelau, ele era da tribo de Benjamim, ele não enquanto Jasão era irmão de Onias, então era da linhagem sacerdotal de Zadok, mas Menelau não, ele era um benjamita. E ele saqueou os vasos sagrados do templo para pagar Antíoco IV e acusou Onias de ser o culpado, e denunciou, ou de denunciá-lo. Onias então foi assassinado por ordem de Menelau. E isso podemos entender como o príncipe da aliança foi quebrantado, que o sacerdote era um instrumento, o representante de Deus aqui na terra para agir no lugar de Deus, era o sacerdote. E ele poderia aqui ser, Deus sempre escolhe, quando escolhe alguém para representá-lo, é sempre como príncipe, assim como foi Davi, assim como foi Saul, que ele disse: escolhi para ser príncipe do meu povo, nunca um rei, o rei é sempre Deus. Então o sacerdote, representando Deus, pode ser considerado o príncipe da aliança. Então o que nós vemos é que esse ginásio, eles eram um templo, um templo concorrendo com o templo de Deus. E nesse ginásio, o homem nu era para ser visto e quem sabe, venerado por sua força, para mostrar a capacidade humana. O versículo 23 nos diz: e depois de feita a aliança com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Então, por volta do ano 170 a.C., houve uma briga entre os irmãos Ptolomeu VI, ou Ptolomeu Filometor, e Ptolomeu VIII, ou Ptolomeu Evergetes. Foi uma disputa dinástica pelo trono do Egito ptolemaico.
que Antíoco IV Epifânio, fingindo tomar partido do Ptolomeu mais velho, que era seu sobrinho, aproveitou para invadir e ocupar parte do território egípcio, alegando que queria restaurar o seu sobrinho, Ptolomeu VI, ao trono. Ele só não conseguiu tomar a cidade de Alexandria. E, na verdade, a intenção dele era justamente conquistar o Egito, né? Mas usou de ardil como se fosse proteger o sobrinho. Mas o texto continua: virá também caladamente sobre os lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Antíoco Epifânio usou riquezas para subornar seus aliados em várias ocasiões, principalmente para obter apoio contra os romanos e os egípcios. Essas riquezas eram oriundas de despojos de guerra. Ele negociou com os líderes egípcios de forma enganosa e oportunista, sem que tivesse a intenção de cumprir sua parte nos acordos. Ele usou de diplomacia, aliança, coerção e violência para tentar dominar o Egito e a Celecíria. Assim, sob o disfarce da paz, Antíoco Epifânio queria ter acesso às cidades fortificadas, e para isso ele se reconciliaria com todos os que pudesse corromper por presentes ou outros meios. Ele agiu com ardil e astúcia, e passando-se por protetor de seu sobrinho Ptolomeu IV, ele já detinha o controle de várias cidades ou fortalezas do Egito, exceto Alexandria, que já estava cercada por seus exércitos. Aliás, né, ele protetor, o sobrinho de Epifânio era Ptolomeu VI. Quando o texto diz, mas por certo tempo, é porque Deus está no controle. Nada, nenhum reino sobe ou desce, cai ou se levanta sem que Deus esteja agindo. Deus está no controle de todas as maquinações aqui humanas, que parece ser fruto do produto humano ou do esforço da sabedoria humana. Deus está sempre agindo para que o seu plano seja sempre cumprido. É assim que Deus age. Nos versículos seguintes, nos diz aí: e suscitará a sua força e sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. O rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Então, a Sexta Guerra Síria foi iniciada por Ptolomeu IV, Filopator, rei do Egito Ptolemaico, no final dos anos 170 e início do ano 169 a.C. Ele reivindicava a posse da Celecíria, uma região que incluía a Palestina e a Fenícia, que havia sido conquistada pelos Seleucidas na Quinta Guerra Síria. Ele invadiu a Celecíria com um grande exército, mas foi derrotado por Antíoco Epifânio na quarta batalha, aliás, na Batalha de Pelúsio, em 169 a.C. A Sexta Guerra Síria foi um grande conflito entre os dois impérios. A Batalha de Pelúsio foi um confronto entre o Império Seleucida, liderado por Ptolomeu, né, liderado por Antíoco IV Epifânio, e o Egito Ptolemaico, liderado por Ptolomeu VI Filometor e Ptolomeu VIII Evergete, os dois irmãos que estavam brigando no trono e estavam envolvidos nessa guerra. Foi o primeiro grande combate da Sexta Guerra Síria, que teve como causa a disputa pela posse da Celecíria. Ou seja, quem conquistasse a Celecíria conquistava a Judéia, conquistava Jerusalém. Então percebam que a luta constante pela posse da Celecíria entre o rei do norte e o rei do sul, para poder dominar Jerusalém, dominar a região da Judéia. Então a Batalha de Pelúsio foi uma vitória decisiva para Antíoco Epifânio, que se tornou senhor do Egito e da Celecíria. E o que nós podemos ver é que sempre o povo de Deus está no meio dessas batalhas, mas infelizmente também o povo de Deus tomando partido, tanto de um lado como de outro. Poucos os que se mantinham fiéis a Deus, mas os que tomavam partido continuavam. No versículo 26: os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército deles será arrasado, e muitos serão transpassados. Então, o que aconteceu é que
Ptolomeu VI perdeu a batalha de Pelúcio contra Antíoco Epifânio. Primeiro que ele estava envolvido na disputa dinástica com seu irmão, e aí deixou, né, o país, o exército enfraquecido, dividido, e o que também enfraqueceu a própria unidade e lealdade do exército egípcio, que estava dividido entre os dois irmãos. Segundo, ele foi surpreendido pela invasão de Antíoco, que se aproveitou da instabilidade política do Egito para tentar dominar o país, fingindo proteger o seu sobrinho. Então Antíoco IV tinha um exército mais numeroso e experiente, que incluía mercenários e árabes. Ele também tinha o apoio de Eúmenes II de Pérgamo, que lhe forneceu navios e tropas. Embora não haja registro histórico das baixas nessa guerra, o texto bíblico assevera que, do lado do rei do sul, de Ptolomeu VI, o exército dele foi arrasado e muitos caíram transpassados à espada. O próximo texto bíblico diz também: também estes dois reis terão um coração atento para fazer o mal, e assentados à mesa falarão mentira uns aos outros. Essa, porém, não prosperará, porque ainda virá o fim no tempo determinado. Com a vitória agora na Batalha de Pelúcio, Antíoco Epifânio ocupou quase todo o país, exceto Alexandria, a capital. Mas ao invés de depor seu sobrinho Ptolomeu VI, ele se contentou em governar o Egito como seu guardião, mantendo-se como corregente, alegando que queria protegê-lo de seus inimigos internos, quando na verdade era para não dar motivo para uma intervenção romana, bem como na intenção de dominar todo o Egito, né, mas sem querer causar alarde para não atrair Roma. E o que aconteceu é que por sua vez, Ptolomeu VI, né, o sobrinho de Epifânio, claro que ele não era de todo ingênuo, ele sabia as intenções do seu tio, mas ele não tinha condições de vencê-lo sozinho, já perdeu a batalha. Então ele estava esperando formar uma aliança, né, e principalmente buscando apoio dos romanos para conseguir vencer o seu tio, né, e isso tudo aconteceria no tempo determinado. Então, depois de ter entrado no Egito e ter tomado posse do reino de Ptolomeu VI, ele resolveu investir contra a Terra Santa, especialmente Jerusalém. Mas o que foi que levou ele a fazer uma grande destruição em Jerusalém? O texto vai nos dizer o resto do texto, mas com essa invasão, o que aconteceu foi que houve resistência da parte dos judeus fiéis, que não cederam aos abusos de poder e arrogância desse rei sírio. Ele ordenou o sacrifício de porcos sobre o altar sagrado para profanar o santuário. Mas antes, vamos ver o que levou Antíoco Epifânio a tomar essas atitudes radicais contra os judeus em Jerusalém. O texto vai nos ajudar a compreender. O versículo 28. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Com o despojo de guerra, após a batalha de Pelúcio, em 169 a.C., o Antíoco Epifânio se apoderou dos elefantes de guerra do Egito, que era uma arma poderosa e prestigiosa na época. Ele também levou consigo muitos tesouros e riqueza do Egito, como ouro, prata, joias e estátuas. E a partir de sua vitória sobre o Egito, como a inscrição das moedas seleucidas, e passou a constar nas moedas Antíoco Epifânio Theos, né, rei Antíoco Theos Epífanes. Ele pensa definitivamente que sua vitória o manifestou como Deus, ou que é um Deus que se manifestou na carne. Então a reivindicação dessas prerrogativas divinas por Antíoco Epifânio como arma de controle das populações orientais foi uma estratégia política que visava legitimar seu poder e impor sua autoridade sobre os povos que habitavam as regiões conquistadas pelo Império Seleucida. Antíoco Epifânio se inspirou no modelo de Alexandre o Grande, que havia se proclamado filho de Zeus, para consultar o oráculo de Siwar, no Egito. Alexandre também havia adotado costumes orientais, como ato de se prostrar diante do rei e exigido o reconhecimento de sua divindade pelos súditos. E assim Antíoco adotou o título de Epifânio, que significa Deus manifesto, como se ele fosse um Deus. Mas não era como se fosse uma atitude de orgulho próprio, querer ser Deus, mas como uma medida para dominar, para
fazer com que todos os povos fossem subordinados a ele. Ele também construiu templos em sua honra e exigiu cultos e sacrifícios dos povos que governava. Ele se aproveitou do esfacelamento do Império Seleucida, que enfrentava revoltas internas, invasões externas e a pressão romana, para tentar restaurar a unidade e a glória do Império através da imposição de uma religião única e de uma cultura helenística. Ele pretendia assim criar uma identidade comum entre os povos diversos e submissos ao seu poder. A reivindicação de prerrogativas divinas por Antíoco Epifânio foi uma forma de controlar as populações orientais e afirmar seu domínio sobre elas. Por outro lado, as dificuldades econômicas enfrentadas por Antíoco, geradas pela pressão romana, a quem devia pagar 1000 talentos por ano, devido ao acordo de Apameia entre Roma e seu pai Antíoco III Magno, levaram a sobrecarregar seus súditos e o instiga ao saque de templos, né, como obtenção de fundos, o que fez ele não honrar o compromisso que seu pai, que Antíoco III Magno, né, assumiu em isentar os judeus de Jerusalém de impostos. Ele não assumiu por causa do dote de guerra que tem que pagar a Roma. Então, a Santa Aliança, né, que tanto o Antíoco foi contra, essa Santa Aliança ela teve início lá com Abraão, né, podemos dizer assim, quando Deus firmou o pacto com Abraão. E no pacto com Abraão, Deus pediu que o símbolo da aliança estava na carne, era a circuncisão. E o que acontece é que quando os judeus, ao adotar o costume helenístico, né, eles começaram a ficar andar nu, só que eles começaram a ser zombados e ridicularizados, porque percebiam que os meninos judeus não tinham prepúcio, já que eles eram circuncidados. E isso se viu como motivo de galhofa, de zombaria, de chacota, fazendo com que muitos judeus agora deixassem de se circuncidar, né? Que recusando-se agora a ser circuncidado, e com isso foi justamente um atentado contra a Santa Aliança. Nesses textos aí a gente vê bem claramente isso. Mas também Deus, né, exigiu que sempre o povo guardasse a aliança, e a aliança que o povo fez com Deus, de Deus ser o seu Deus e o povo ser o seu povo. E isso ele demonstraria na carne como a circuncisão, essa aliança. Jesus fez também uma aliança através do batismo, né? Já o batismo substituiu a circuncisão. E Deus também prometeu uma nova aliança onde as suas leis seriam impressas nos nossos corações. E nós passaríamos, todo aquele que nascesse de novo através do batismo, passaria então a aceitar a aliança de Deus com plena obediência à sua lei. E o sinal dessa aliança, assim como foi a circuncisão para os judeus, também é o sábado para o povo de Deus, né? Ezequiel 20, versículo 12, versículo 20, Deus deixa claro que guardarei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Então o sábado tem o mesmo valor da circuncisão, caracteriza o povo de Deus nessa santa aliança. E a gente vai ver que percebe que Antíoco ele agiu contra essa santa aliança, ele resolveu agir pesado, mas mesmo havendo resistência por parte dos judeus, muitos morreram, outros cederam tanto às ameaças de morte como também às recompensas. Antíoco então ele fez com que fosse sacrificado porcos no altar de Deus. Há uma outra corrente histórica que diz que foi construído um altar em cima do altar de Deus, para onde foi sacrificado os porcos. E ele então agiu contra a circuncisão, proibiu a observância do sábado e todas as práticas alimentares dos judeus, né? Tudo agindo contra a Santa Aliança. E como já falamos anteriormente, o sumo sacerdote era Onias III, que era irmão de Jason, o qual então subornou Antíoco para conquistar o sacerdócio. E mais tarde Menelau conseguiu subornar Antíoco com uma quantia maior, e Jason fugiu de Jerusalém, e Menelau então mandou matar Onias. E esse Menelau, né, eu acho que ainda foi na época de Jason que erigiu o ginásio grego, como falamos, né, onde tinha as atividades olímpicas com as pessoas nuas, e tudo isso foi um atentado contra a Santa Aliança. Nesse ginásio ele atentou contra a circuncisão,
Ele proibiu a guarda do sábado, fechou o templo, ou não fechou, mas que o templo foi consagrado a Zeus, e é onde deveria ser fazer as ofertas, não a Deus, mas a Zeus. Então tudo isso ele atentou contra a aliança que havia entre Deus e seu povo. Só para esclarecer, com a intenção de agradar o rei e cumprir o acordo de helenizar Jerusalém, a primeira medida de Jasão foi instalar o ginásio, o ginásio grego, e era justamente ao lado da esplanada do templo. Falar o grego corretamente, vestir-se à moda grega, conhecer e discutir a cultura grega são algumas das atividades praticadas no ginásio. Quando da visita do rei Antíoco Epifânio a Jerusalém, nesta época, ele foi recebido pelos helenistas com grande entusiasmo. A situação se complica quando, numa ocasião em que Jasão mandou Menelau levar os tributos, então foi quando ele se aproveitou para comprar o sacerdócio, né? E lembrando que Menelau era um benjamita, não era da descendência de Zadok, ou seja, da descendência de onde deveria vir os sacerdotes. Então, outro golpe aí contra a aliança de Deus. Daniel 11, 29 a 30 diz o seguinte: no tempo determinado tornará a via em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Então, nós vimos lá no versículo 27 que a dominação de Antíoco Epifânio sobre o Egito duraria até o tempo determinado. Em 168, o Antíoco tentou tomar Alexandria e depor Ptolomeu, mas foi impedido por uma intervenção romana. O cônsul romano Caio Pompílio Laenas entregou a Antíoco um ultimato para que ele se retirasse do Egito e se retirasse imediatamente. Antíoco pediu tempo para consultar seus conselheiros, mas Pompílio traçou um círculo na areia e ao redor dele e exigiu uma resposta antes que ele saísse do círculo. E o que acontece é que, temendo uma guerra contra Roma, coisa que ele não queria, e diante da humilhação pública, ele aceitou o ultimato e abandonou o Egito. Ele perdeu toda a sua influência na região e teve que enfrentar uma revolta dos judeus na Judéia, que se opunha à sua política religiosa. Roma defendeu deste modo o fraco Egito e passou a vigiar de perto os Seleucida. E chegou a notícia lá em Jerusalém de que Antíoco tinha sido morto. Então os judeus que eram contra a helenização começaram a comemorar, mas ele achou que era uma revolta contra ele. Então, diante da humilhação que ele teve com os romanos, né, diante da humilhação pública e da derrota, ele então partiu para Jerusalém, né, com muito ódio para Jerusalém. Foi quando justamente tomou muitas medidas, né, contra os judeus, aquelas medidas contra a Santa Aliança. É claro que Antíoco não tinha ideia do que fazer para punir esses judeus, né, contra a Santa Aliança. Então isso ele tinha um apoio dos sacerdotes helenistas. Ele tinha uma casta de sacerdotal lá muito grande que apoiava o helenismo, então apoiava o rei e claramente disse ao rei quais seriam as medidas que deveriam ser tomadas contra os judeus que se mantiveram fiéis a Deus. Então o tempo determinado chegou, né? Chegou para Antíoco, o tempo determinado para ele, o tempo determinado que Deus queria que acontecesse, e o tempo determinado para Roma agora também assumir o controle, né? O controle total do mundo. E esse controle veio, né, para cumprir a profecia do Quarto Império Mundial, conforme a estátua lá do sonho de Nabucodonosor. E na Batalha de Magnésia, como nós vimos, Roma se tornou senhora de todo o mundo ocidental ao derrotar os Seleucidas, mas ainda estava travando uma luta nas guerras macedônicas para o controle do mundo oriental, que veio a se consumar no ano 168. Então, nesse ano, né, que começou em 169, estourou a guerra, né, a terceira guerra macedônica entre Roma e a Macedônia. A batalha viu a ascensão de Roma ao mundo helenístico e o fim da linhagem dos reis Antigônidas, cujo poder remontava a Alexandre o Grande. E o último descendente da dinastia Antigônidas, né, que estava nessa batalha de Pídina, foi Perseu da Macedônia,
que reinou entre 179 e 168 a.C. Ele mostrou-se incapaz de parar o avanço das legiões romanas, e a derrota da Macedônia na Batalha de Pydna sinalizou o fim da dinastia. A Grécia havia entrado num declínio tal que os romanos conquistaram todo o seu território. E com essa derrota, a Macedônia foi dividida em 4 repúblicas sob o domínio de Roma. Dessa maneira, chegou ao fim o domínio da Grécia sobre o mundo e Roma toma as rédeas do controle universal. Então, nos 2 momentos, né, no ano 190 a.C., na Batalha de Magnésia, Roma passa a ter o controle de todo o mundo ocidental. E agora ele fecha esse controle, dominando agora a parte oriental, quando vence nessa terceira guerra macedônica. Ele vence Perseu e divide Macedônia em quatro repúblicas para evitar que elas fiquem fortes de novo e intente contra Roma. E o que nós podemos então, na continuação, em Daniel 11:30 diz: voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a Santa Aliança. Então, com a derrota de Antíoco, com a derrota dele diante de Roma, então, quando ele foi impedido, né, de tomar o Egito, que só faltava Alexandria, né, que ele estava agora tentando vencer a última fortaleza, Alexandria, e assim ele teria, né, anexado todo o país, né, todo o Egito ao seu reino, mas ele não conseguiu, porque Roma não deixou. Então ele pune Jerusalém, né, como se fosse despejar sobre o judeu toda a raiva que ele teve em perder essa guerra. E aí muitos judeus foram mortos, outros tantos foram escravizados. Ataques, assassinatos em massa, escravidão, muralhas demolidas, construção da poderosa fortaleza em Jerusalém, conhecida como Acra, a cidadela, que se tornou sede de uma guarnição em verdadeira polis no coração de Jerusalém, encostada no templo, que seria um espinho atravessado na garganta dos judeus fiéis. É nesta época que começa a verdadeira caçada aos oníadas e a seus partidários, ou seja, né, o povo da aliança, aqueles que se mantiveram fiéis. Então, como é de praxe em tais circunstâncias, suas propriedades foram confiscadas e transferidas para os Tobíadas ou para as colônias militares reais. E desencadeia-se então em uma feroz perseguição a todos os inimigos de Menelau, que foi aquele que usurpou o cargo de sumo sacerdote, né, apoiando grandemente o helenismo. Então os fiéis seguidores da lei são obrigados a fugir para os desertos e montanhas. Jerusalém é enfim uma cidade contaminada e os gentios controlam agora a sua população. E no verão então de 167, Antíoco impõe seu programa de helenização. E nesse programa, essa intervenção direta e brutal contra os costumes e os deuses de outros povos não é uma praxe grega. É quase certo que o partido helenista de Jerusalém, comandado pela aristocracia sacerdotal e pela nobreza, tenha pedido a intervenção real e tenha apontado as medidas necessárias para aniquilar os judeus tradicionais à fé. E dentre essas medidas tomadas, são elas: a abolição da prática da lei ou Torá com seus mandamentos, suas proibições, ficando proibidas as práticas do sábado, das festas, da circuncisão, da distinção de alimentos puros e impuros. Todos os manuscritos da lei deveriam ser destruídos. Qualquer violação destas normas teria uma morte por punição, além de uma reforma do culto em toda a Judéia, uma abolição dos sacrifícios e dos rituais do santuário pelos sacerdotes, a construção de altares em todo o país e o sacrifício de porcos e outros animais impuros a deuses estrangeiros. Para completar, é introduzido o culto de Zeus, o deus grego, no templo de Jerusalém, erigindo a imagem e oferecendo sacrifício para a qual os judeus são obrigados a participar, bem como da festa de Dionísio e do sacrifício mensal de um porco em honra ao aniversário do rei. Então, no versículo 31, é um texto que faz uma transição, né, entre Antíoco e todas as forças que vão continuar aí com Roma, contra a aliança, contra o povo de Deus, contra os verdadeiros adoradores, nas perseguições que Roma implantou contra os cristãos, e continuando depois com o papado e durante toda a Idade Média. Então é por isso que esse texto agora faz essa transição e vai chamar de ele, né?
nós vamos ver os textos que não denomina mais rei do norte ou do sul, ou que se levanta um outro rei, porque na verdade todos aqueles que vão se levantar durante o Império Romano, tanto o imperial, né, o Roma pagã e Roma papal, é uma continuação daquilo que começou com Antíoco. E o texto do versículo 31 a 35 nos diz aí: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, embora Antíoco IV Epifânio tenha agido para acabar com os sacrifícios diários ou construir um altar a Zeus por cima do altar de sacrifício e proibindo as demais práticas, né, judaicas e também em relação ao santuário, mas ele agiu apenas em Jerusalém, né? Toda a Judéia não foi atingida, o foco foi em Jerusalém. Então ele não houve uma intenção nele de acabar com a religião, mas de punir ali em Jerusalém os judeus que eram infiéis para o rei. Então esse texto não pode ser aplicado, dizer que isso se aplica a Antíoco, porque fora de Jerusalém tudo continuou normal. E por outro lado também não se pode aplicar aos macabeus, né, ou a dinastia Asmoneia, que começou com a proibição das tradicionais práticas judaicas em 167, quando então começa então depois um período dos macabeus, e alguns aplicam esse texto como se referindo a ele, mas vai muito além disso, né, porque esse texto ele atravessa todo o período cristão até praticamente, né, o fim das perseguições, como diz o próprio texto aí que nós vamos ler. E foi quando então, no período dos macabeus, né, só para a gente dar uma introdução, ao recusar prestar culto aos deuses gregos, um sacerdote chamado Matatias, ele se retira de Jerusalém e vai para uma de suas propriedades em Modim. E lá então alguns guardas reais aparecem lá para obrigá-los a fazer um sacrifício, um sacrifício profano, né? Inclusive oferecendo um porco. E então Matatias, junto com seus filhos, eles derrotam aqueles guardas e fogem para um lugar deserto. E muitos judeus fiéis que fugiram de Jerusalém e não se submeteram às imposições de Antíoco, então também foram para o deserto. E lá eles formaram a guerrilha e conseguiram depois, né, vencer os Seleucidas e restaurar o templo. E isso foi uma história assim do que ocorreu ao longo dos períodos macabeu, e depois as lutas que eles tiveram lá dos reinados, até que Roma veio e pôs fim a tudo. E então nós vamos continuar o texto, como diz aí do versículo 31 a 35. Então, quando nos diz aí que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, né, aí colocando que a verdadeira fortaleza é o santuário, e vai tirar o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O próprio Jesus falou lá em Mateus, né, sobre essa abominação como algo que seria no futuro. Então o que Antíoco fez ele não implantou a abominação desoladora, porque não prevaleceu em toda a Judéia, apenas em Jerusalém. E o que ele fez foi como se fosse apenas um protótipo, né, um ensaio do que realmente aconteceria mais adiante. E durante o período de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, conforme Daniel 7:25, o reinado do homem do pecado e implantou a abominação desoladora ao profanar o santuário de Deus, com a substituição dos seus cultos, né, por missa. E ainda mais, né, esse homem do pecado, ao implantar a missa, né, também tirou o sacrifício diário, substituindo por penitências, rezas e indulgência. Tudo isso começou a partir do ano 538, e ao longo de 1260 anos, os santos lhes foram entregues para fazer com eles o que quisessem, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Nesse período que Deus permitiu e entregou, né, nas mãos do homem do pecado, mas foi uma maneira de Deus provar que o seu povo, aquele que é fiel a ele, seria até o fim, não desistiria nunca, mesmo sabendo que, aliás, né, eles não sabiam, mas ao Deus ter entregado totalmente os fiéis
nas mãos de Satanás, e que ele usou os reinos e os governos do mundo para perseguir o seu povo. Então viria uma questão, né? Sobraria alguém, né? Sobraria alguém fiel? Mas a história prova que sobrou, né? Um povo se manteve fiel a Deus, mesmo estando entregue e sendo perseguido, buscado nas cavernas, nos buracos, mas o povo se manteve fiel. Não houve 100% de abandono, né? Mesmo os valdenses, os poucos que se mantiveram fiéis a Deus. Os valdenses foi esse grupo, né, que manteve-se fiel a Deus. Os valdenses foi um grupo cristão que surgiu no século XII, na França, a partir das pregações de Pedro Valdo, um rico mercador que doou sua fortuna para ajudar os pobres e começou a pregar o evangelho seguindo o exemplo de Jesus. Seguindo o exemplo de Jesus e também dos apóstolos. Os valdenses se caracterizavam por fazer votos de pobreza, pregar na língua popular, criticar o clero e a Igreja Católica e seguir somente a Bíblia como fonte de autoridade. Eles também defendiam o sacerdócio universal, ou seja, a ideia de que todos os cristãos podiam pregar e ensinar o Evangelho sem distinção de sexo ou estado civil, sem precisar de uma autoridade eclesiástica para ensiná-los. Eles podiam aprender e também ensinar. Os valdenses foram considerados hereges pela Igreja Católica, que os proibiu de pregar e os perseguiu com violência. Eles foram excomungados pelo Papa Lúcio III em 1184 d.C., no Concílio de Verona. Eles resistiram às perseguições e se refugiaram nos Alpes, entre a França e a Itália, onde formaram comunidades isoladas. O versículo 33 diz o seguinte: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Um dos períodos mais cruéis da Idade Média foi a Inquisição, a qual foi instituída com o objetivo de combater e punir os considerados hereges pela Igreja Católica. A Inquisição foi instituída oficialmente pelo Papa Gregório IX em 1233, como um tribunal eclesiástico que julgava os acusados de heresia, blasfêmia, bruxaria e outros crimes contra a fé. Nesse período, milhares de cristãos foram exilados, torturados, seus bens confiscados e mortos pela espada e pelo fogo. Mas o texto, o versículo 34, diz o seguinte: ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. A Reforma Protestante foi um pequeno socorro trazido aos cristãos perseguidos e mortos pela Inquisição. A Reforma Protestante se espalhou por vários países da Europa, dando origem a novas denominações cristãs, como o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, o anabatismo, o que serviu de uma ajuda aos cristãos. Durante a Reforma Protestante, Lutero contou com o apoio de vários príncipes alemães que se opunham ao domínio do Papa e do Imperador. Mas esses que ajuntaram a ele não era por interesse na mensagem do Evangelho, e sim porque Lutero defendia o lucro e a propriedade privada, os quais eram combatidos pela Igreja Católica. Eles também tinham interesse em se apropriar das terras e dos impostos da Igreja, que era uma fonte de riqueza e poder. Daniel 11:35 diz: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Em 1540, no dia 27 de setembro, foi criada oficialmente pela Igreja Católica a Companhia de Jesus, dando origem aos jesuítas, quando da promulgação da bula Regimes Militantes Ecclesiae pelo Papa Paulo III, cujos membros passaram a ser conhecidos como jesuítas, uma ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola em 1534. Com o objetivo de difundir o catolicismo pelo mundo e combater o avanço do protestantismo na Europa. Eles foram um dos principais agentes da Contra-Reforma, um movimento de reação e reforma da Igreja diante das críticas e divisões provocadas pela Reforma Protestante, iniciada por Martim Lutero em 1517. Nós vimos que a Reforma Protestante teve início contada a partir de 1517, quando ele afixou na porta da igreja suas 95 teses. O papel do jesuíta na Inquisição foi colaborar com os tribunais inquisitoriais na denúncia, no julgamento e na punição dos hereges, ou seja, aqueles que contestavam as doutrinas católicas, como os protestantes, os judeus, os muçulmanos e os conversos, os novos conversos.
Os jesuítas também eram responsáveis pela censura dos livros considerados perigosos para a fé católica. Uma das medidas da Contra-Reforma foi a reativação do Tribunal da Santa Inquisição, em 1542, que era um órgão da Igreja encarregado de investigar, julgar e punir os casos de heresias e desvio da fé católica. A Inquisição usava métodos violentos e cruéis para obter confissões e impor penitências aos acusados, que podiam ser presos, torturados ou até mesmo queimados na fogueira. A Inquisição também podia confiscar os bens dos que eram condenados e excomungá-los da Igreja. Então, nós percebemos aí que esse texto, ele tem uma clara aplicação durante todo esse período da Igreja Católica. A Inquisição, ela atuou em vários países da Europa, como Espanha, Portugal, França, Itália, Alemanha, Holanda, Inglaterra, entre outros. Cada país tinha um tribunal próprio, subordinado ao Papa e ao Rei. A Inquisição também se estendeu às colônias americanas, africanas e asiáticas desses países. A Inquisição espanhola foi a mais famosa e temida, pois perseguiu não só os protestantes, mas também os judeus, os muçulmanos e os conversos. As fogueiras voltaram a acender para provar e purificar os cristãos, mas isso só duraria até o tempo do fim. Se inventavam instrumentos de tortura, eles aperfeiçoavam os instrumentos para torturar e matar os cristãos, todos aqueles que não quisessem negar sua fé ou simplesmente quando a igreja tinha interesse de se apossar dos bens dos cristãos ou dos judeus, então logo os condenava como hereges para levá-los à morte. Então o texto de Daniel, que vai de 36 a 39, fala aí de um rei voluntarioso ou um rei que se autoexalta, que chega ao ponto de se engrandecer como um Deus. E esse texto, então, a gente vai ver que ele teve uma aplicação bem precisa durante o período da Igreja Católica, o período da Idade Média, o período de 1260 anos, que ele vai se aplicar bem a esse período. Versículo 36 diz: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, nesse novo período, esse rei cobre todo o período papal, não é especificamente alguém, por isso que a aplicação aí é ele ou este rei, mas é como uma continuação desde Antíoco Epifânio, que é o poder perseguidor do povo de Deus, passa a ser como se fosse um só, esse povo perseguidor, que na verdade todos são instigados pelo próprio Satanás. Então este novo rei, esse período papal, ele se tornaria um poder perseguidor também do povo de Deus, e ainda prevaleceria, vez que exigiria que somente ele fosse adorado como Deus, pois ele usurparia o lugar do verdadeiro Deus, o Deus dos deuses, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2,4. Ressalta-se que esse rei não se refere a uma só pessoa, mas a todos aqueles que ao longo da história atentou contra o povo de Deus e contra Deus. O que está determinado, ou o tempo da indignação, é o mesmo do tempo do fim, quando os justos deixariam de ser perseguidos e o juízo tiraria o poder opressor do povo de Deus e poria fim aos reinos deste mundo. Havia um tempo determinado, e esse tempo está na profecia de 42 meses, 1260 dias, e é o mesmo que um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, que foi do ano 538 a 1798, Deus já tinha estabelecido o tempo. E o próprio Jesus disse que se esses dias não fosse abreviado, pouco se salvaria. Então Deus, na sua misericórdia, permitiu que o tempo fosse abreviado. A reforma já deu um grande impulso, mas veio a Contra-Reforma, mas o terremoto de Lisboa em 1755 foi realmente, vamos dizer, chega para lá praticamente na perseguição, uma vez que os reinos da Europa estavam preocupados em se reconstruir. Então, a partir de 1755, praticamente a perseguição ficou com alguns casos isolados, Depois veio a Revolução Francesa e, por fim, a deposição papal. Mas o texto continua. Versículo 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, nós sabemos que o grande desejo de Satanás era ser adorado.
e ele criou aqui entre os homens maneiras de os homens adorá-lo, e usando figuras, imagens, até mesmo o próprio homem, dando-lhe nomes, fazendo com que o homem construísse Deus à sua imagem e semelhança e tivesse controle desses deuses construídos, mas tudo isso instigado por Satanás. Na antiguidade, os reis vencedores conquistavam também os deuses dos vencidos e os adoravam, né? Ou mudavam algumas características e mudavam às vezes de nome. E um exemplo disso é Baal, né? Baal é o deus cananeu da tempestade, é considerado o deus supremo, o deus da fertilidade, e Baal era um nome genérico que significava senhor ou dono, e podia ser aplicado a vários deuses locais. Cada cidade ou região tinha seu próprio Baal, como por exemplo Baal Amon, que era o deus supremo de Cartago, Baal Zebub, que era o deus dos filisteus em Ecrom, Baal Peor, que era o deus dos moabitas em Peor. Quando os cananeus foram conquistados por outros povos, como os assírios, os babilônios e os persas, seus deuses também foram assimilados ou substituídos pelos deuses dos conquistadores. Assim, Baal passou a ser identificado com outras divindades da tempestade ou do céu, como Hadad, deus dos sírios, Marduk, deus de Babilônio, Assur, deus dos assírios, e Ahura Mazda, deus dos persas. Esses deuses também mudavam de nome e de função conforme as circunstâncias históricas e políticas. Zeus, o deus grego supremo, né, deus supremo da Grécia, veio dessa mesma linha de conquista, tendo sido adotado pelos romanos com o nome de Júpiter. Portanto, pode-se dizer que Baal é um exemplo de um deus da antiguidade que mudava de nome cada vez que era conquistado, mas também mantinha algumas características básicas em comum com outros deuses. Então, o Deus que, principalmente da riqueza, da prosperidade, da fartura, disso, aquilo, outro, hoje podia perguntar que se o povo idolatra algum Deus, né? E a gente vê que hoje o Deus idolatrado chama-se dinheiro, né? O dinheiro hoje controla o mundo, a economia, controla todos os sistemas, né? De dinheiro hoje é o Tamuz, é o Baal, é os Zeus do mundo, porque as pessoas muitas vezes precisam fazer como o jovem rico, precisa abrir mão da riqueza para poder colocar Deus no coração, porque senão o dinheiro não deixa. E por dinheiro aí se compra justiça, se compra tudo aí no mundo, se paga tudo, e com dinheiro, né, a vida das pessoas são colocadas aí em risco, né, deixa viver ou deixa morrer por questão de dinheiro. Então não há dúvida de que hoje o dinheiro é o Tamuz, é o Deus hoje no mundo. No Deus desejado pelas mulheres, alguns podem ver como Tamuz, que é o Deus babilônico da fertilidade, da vegetação e da vida. Tamuz era adorado pelas mulheres como um amante divino que morria e ressuscitava todos os anos, trazendo a renovação da natureza. Ele era associado ao ciclo agrícola e ao mistério da vida após a morte. Tamuz também era chamado de Damuzi pelos sumérios e de Adonis pelos gregos. Mas no período católico, o celibato ele pode ter essa relação com o deus Tamuz, pois algumas mulheres que o adoravam se abstinham de relações sexuais durante o período em que ele estava morto, como uma forma de luto e devoção. Essas mulheres também jejuavam e choravam por Tamuz, esperando sua ressurreição. Essa prática é condenada na Bíblia porque é uma idolatria. Então o celibato pode também ser visto como um meio de a Igreja Católica atentar contra o verdadeiro Deus, uma vez que tanto o casamento em si mesmo como na cerimônia matrimonial é inegável e inevitavelmente invocado o Deus Criador como instituidor e mantenedor da família. E assim a igreja conseguiu, por sua própria autoridade, mudar o dia de descanso do sábado para o domingo, mas não pôde fazer o mesmo com o casamento, né? Porque não tinha como substituir por uma outra forma mais adequada, moralmente e eticamente viável. Então foi preferível negar ou abster-se dessa prática, tendo o celibato a marca e a autoridade da Igreja Católica, atentando contra o desejo das mulheres, que é o casamento, que é uma instituição divina também, claro, e aí a Igreja, ao negar o casamento, estava se colocando aí no lugar de Deus, né, porque estava negando o casamento que Deus instituiu, e ainda para que um meio de Deus ser glorificado na procriação e na perpetuação também. E então vemos que isso se cumpriu exatamente nesse período papal.
Daniel 11:38. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas. Então a igreja agiu diferentemente de todos os demais reinos anteriores, né, que adotavam os deuses que eles venciam. E a igreja agora não fazia isso. O que ela fez? No lugar dos deuses dos pais ou dos antepassados, a igreja católica, como continuação do Império Romano em sua forma papal, adotou novos deuses, a invocação da alma dos mortos, daqueles que ela instituiu como santos e intercessores, fazendo-se assim deuses. Nesse panteão católico há um destaque para Maria como a principal ou a maior entre os deuses. A igreja católica ensina que Maria é a mãe de Deus e que ela tem um papel especial na salvação da humanidade, além de ser uma intercessora poderosa e que ajuda os fiéis em suas necessidades. A Igreja Católica venera Maria com diversos títulos, dogmas, festas, orações, imagens e peregrinações. Ela reconhece que Maria é cheia de graça, sempre virgem, imaculada e assunta ao céu. Ela também a chama de Nossa Senhora, Rainha do Céu, Mãe da Misericórdia, Mãe da Igreja e advogada dos pecadores. Os católicos acreditam que Maria pode ajudar a aproximar as pessoas de Deus e a obter sua graça. Os templos católicos, também por outro lado, eles são verdadeiras fortalezas construídas ou dedicadas a esses deuses, ou seja, aos santos mortos, as almas, né? Essas igrejas são adornadas com uma grande variedade de elementos, incluindo imagens de santos, pinturas, esculturas e vitrais. Algumas igrejas católicas também têm outros adornos de metal precioso. Então, com os altares de ouro, relíquias caríssimas, né? Os adornos são usados para dar beleza e solenidade às igrejas católicas e também para expressar a fé dos católicos nos santos, bem como a devoção e a beleza desses deuses. Algumas peças se destacavam pela riqueza de detalhes, como a cruz peitoral que pertenceu ao cardeal Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque, Cavalcante, feita de ouro maciço, esmeraldas, rubis e diamantes. E o texto 39, versículo 39 de Daniel 11 ainda continua dizendo: com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-lhe-á a honra, e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Até agora, a Igreja Católica, ao suplantar todos os outros deuses e criar novos deuses, isso foi feito para o seu próprio proveito e benefício. Mas para a execução de seus intentos e interesses, ela sempre contou com o auxílio dos reis e príncipes dos estados europeus. Mesmo quando foi implantado o Tribunal da Santa Inquisição, cada estado criava e comandava esse tribunal de acordo com seus interesses, mas sob o respaldo da bula papal e do temor da excomunhão. Os reis e príncipes auxiliaram a Igreja Católica durante a Inquisição de várias maneiras. Eles forneceram financiamento para a Inquisição, permitiram que os inquisidores operassem em seus territórios e apoiaram as decisões dos inquisidores. Em troca, os reis e príncipes receberam o apoio da Igreja Católica em suas próprias políticas. O apoio dos reis e príncipes foi essencial para o sucesso da Inquisição. Sem o apoio deles, a Inquisição não teria sido capaz de operar tão livremente e não teria sido capaz de torturar e executar tantas pessoas. Como uma troca, a Igreja ensinava o temor e o respeito às autoridades, como digno de castigo quem desobedecesse aos príncipes e imperadores. E, enquanto isso, os imperadores permitiam então que fossem perseguidos, mortos, torturados aqueles que não obedecessem à fé católica. Então a recompensa dos reis e príncipes pela sua colaboração com a Igreja Católica variava conforme o caso, mas em geral incluía benefícios políticos, econômicos e religiosos, tais como a concessão de títulos nobiliárquicos e privilégios diplomáticos, a isenção de impostos e taxas eclesiásticas, a participação nos lucros obtidos com as multas, né? Os confiscos também e penhora dos condenados pela Inquisição eram repartidos, né, entre a igreja e muitas vezes a igreja dizia: fica lá com tudo, né? Mata ele e pode ficar com tudo, com as terras e com os bens dele. E isso também se viu como um meio de matar muitos ricos, ou seja, judeus ou cristãos, mas muitos ricos, que eles queriam se apossar de suas riquezas.
Pode-se acrescentar ainda nas concessões e honra concedida pela Igreja Católica aos reis e príncipes os privilégios políticos e econômicos e os direitos de se apossar das terras conquistadas, bem como das terras confiscadas dos judeus e cristãos e de outros que eram condenados na Inquisição. Desse modo, quando a Igreja se colocou acima de qualquer Deus, ela também se fez Deus, e na execução de seus intentos, ela contou com um poder auxiliar, o poder estatal. E este, ao fazer tudo que a Igreja queria, também se fez Deus, controlando, restringindo e matando as pessoas. Tanto o poder papal como estatal prevaleceram contra os santos, mas somente até o tempo determinado, até o tempo do fim. Então percebemos que essa atitude da Igreja se unir ao Estado para perseguir o povo teve a sua ferida de morte durante o período napoleônico, né, após a Revolução Francesa, mas a profecia diz que a besta ressurgirá, e esse ressurgimento da besta está descrito no resto da profecia de Daniel 11, 40 e 45. É justamente a parte que falta de Daniel 11, 40 e 45, é o que está em Apocalipse 13, que é a ressurreição da besta, da cura da sua ferida, ou seja, quando o poder religioso e o Estado estarão unidos, a união da Igreja com o Estado. Alguns, né, a maioria hoje dos cristãos, acham que a vitória de Trump vai facilitar essa união da Igreja com o Estado. Vamos aguardar, né? A profecia, a última parte da profecia de Daniel 11 está chegando ao fim, que é a restauração da união da Igreja e do Estado. E estamos perto, né? Estamos muito perto, e vamos ver no próximo estudo essa parte final de Daniel 11, 40 e 45, e vamos ver como ele tem essa plena relação com Apocalipse 13, que é a cura da besta, ou seja, a volta da união da Igreja com o Estado, e o que isso implica, né? O que vai acontecer e que profecias vai cumprir e como vai cumprir. Vamos aguardar, e que Deus abençoe a todos.